Du falou, hein? Semana que vem já tem Conmebol Libertadores. Nossa que senhora, coisa, hein? Então a gente vai pro atual campeão, o Botafogo, não é, Rodrigo Jufo, que tem sérios problemas financeiros e administrativos, problemas que precisam ser entendidos e resolvidos, Jufo. É isso, Bruno e Mari. John Textor vive uma guerra jurídica, é o criador contra a criatura, já que ele é o fundador e dono do Grupo Eagle e ao mesmo tempo tem uma guerra jurídica aí com os outros acionistas do grupo. Isso porque John Textor criou essa empresa para formar uma holding, um grupo de cooperação entre clubes junto com o Botafogo, Molenbeek e o Lyon. Mas para adquirir o Lyon, ele teve que pedir um empréstimo ao grupo de investimentos Ares. Então essa holding, o Grupo Eagle, é formado pelo John Textor, pelo Grupo Ares, pela Iconic Sports e também a Michele Kang, atual presidente do Lyon. Para pegar esses 2 bilhões de reais para comprar o Lyon, ele teve que dar como garantia 40% do Grupo Eagle, dentro desses 40% as ações do Botafogo. E a relação entre John Textor e os acionistas começou a azedar depois da má administração do americano frente ao Lyon, que quase culminou com o rebaixamento do time francês. Para evitar esse rebaixamento, os acionistas removeram John Textor à frente do clube francês, botaram a Michele Kang como presidente e assim conseguiram resolver as pendências financeiras do Lyon e evitar esse rebaixamento. Outro ponto também é que John Textor não pagou nenhuma das parcelas do empréstimo dos 2 bilhões de reais que fez ao Grupo Ares e com isso agora o grupo tenta remover o americano do mandatário do poder aqui no Botafogo, mas os acionistas tentaram junto ao Clube Social do Botafogo remover John Textor e não conseguiram. O associativo do Botafogo é contra a saída do americano e conseguiram na justiça congelar ações do Grupo Eagle aqui dentro do Botafogo e manter o John Textor à frente do clube. Depois de toda essa rixa dentro do próprio Grupo Eagle, o Botafogo agora cobra também cerca de 400 milhões de reais em vendas de jogadores para o time francês para salvar a saúde financeira do Lyon. Segundo o Botafogo, o time teve que vender abaixo do valor de mercado o Igor Jesus, o Savarino, o Jair e também mais um jogador que eu tenho o nome aqui, são muitos jogadores, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique não tem um valor certo, mas todas essas vendas abaixo do valor de mercado somam 400 milhões de reais e agora o Botafogo cobra isso do Lyon para poder ser ressarcido, para poder ter de volta esse dinheiro. O Grupo Eagle quer que o John Textor recompre as ações do Lyon e transfira para uma empresa nas Ilhas Caimã, onde ele criou, e leve o Botafogo para essa empresa solo, tire do Grupo Eagle, mas para fazer isso, o Grupo Eagle quer que o John Textor deixa o comando do Botafogo, porque se ele continuar no comando do Botafogo, ele compraria o Botafogo do Grupo Eagle, onde ele também é dono. Então o Grupo Eagle quer que ele deixe o comando do Botafogo para poder recomprar, não ter esse conflito de interesse de comprar dele mesmo. E para isso, o Grupo Eagle... E com isso, o Botafogo não quer que o John Textor saia da presidência, saia do mandatário aqui da SAF, porque senão o Grupo Eagle tomaria o controle e assim mudaria toda a parte interna do Botafogo, toda a gestão do Botafogo para pessoas do Grupo Eagle, que aumentaria o poder. Então esse é o imbróglio que vive o Botafogo judicialmente. O John Textor tenta, através do grego Marinakis, um apoio financeiro para recomprar o Botafogo e assim tentar chegar a um acordo com o Grupo Eagle, mas está muito longe disso acontecer, Bruno. Assim, Cara, que loucura, o Ju foi muito bem em toda a explicação, né? Acho que foi a melhor explicação que eu tive, que eu tentei ler, tentar entender, e o Jufo fez um ótimo desenho pra gente. E claro que os fãs de esportes têm mais informações no espn.com.br, mas o Jufo volta para dar mais explicações e a gente também discutir esse tema. Obrigado, Jufo. Porque... quando a gente tem, talvez, o problema de uma SAF, né? Acho que tem muitos pontos positivos, é você administrar o clube profissionalmente. Quando ele é mal administrado, quando qualquer empresa é mal administrada, você não envolve só quem administra, mas também as famílias dos funcionários dessa empresa, certo? Se uma empresa tem problemas, claro, né, você está envolvendo famílias. Óbvio. No caso do futebol, além das famílias, você está envolvendo a paixão dos torcedores. Então, olha como tem tanta coisa envolvida na mão, né? Tanta responsabilidade na mão de quem administra o clube ou quem mal administra, como parece ser esse caso, Jailson. Sabe, cara, eu não estou nem um pouco surpreso.
sendo muito sincero aqui, os meus amigos falam, né? A volta do anzol. Isso daí, pra mim, é uma volta, simplesmente porque a gente já viu a questão do... Por exemplo, teve a questão do Crystal Palace, com o Textor. Aí, o do ano passado, todo aquele investimento no Botafogo e tem lá as notícias do Lyon com problemas financeiros. E aí, as vendas dos jogadores também, sempre a escada, né? Tinha lá, por exemplo, o Almada, o Luiz Henrique, aí tinha a questão do Lyon. Ah, vai pro Lyon, aí o Luiz Henrique bateu o pé que não queria ir pro Lyon, por exemplo. Não, eu quero ser vendido para outro clube. O Almada, quando chegou aqui, a primeira coisa que o Almada fez depois que ganhou a Libertadores, estou indo pro Lyon, que era um acordo que tinha sido feito. E aí agora vem a situação do Lyon em relação a... Não sei se era a Liga Europa. Começa lá com o Jefinho lá atrás, Sim, naquele primeiro Jefinho, ano que Adrielson, todo mundo já Adrielson e o goleiro. Qual era o nome do goleiro, gente? Lucas... O Luperri. O Léo Perry. Mas o Jefinho na primeira lá. O Léo Perry é nosso aqui da TV. Não, é Lucas Perry. Léo Perry é o nosso aqui da redação. Os três também indo pro Lyon. O Jefinho então, lá assim, atrás, né? Que todo os mundo três, falou, Jefinho, Lucas Perry e Adrielson, logo no primeiro ano que teve o destaque na briga pelo título com o Palmeiras. Então, gente, de verdade, isso pra mim não é surpresa nenhuma que tá acontecendo. E envolve uma questão Tem algo também... pior, fala mais. Não, pode falar. Não, tem algo que eu considero pior, é que esse homem quis moralizar o futebol brasileiro. Nem os próprios sócios o suportam e fazem acusações gravíssimas. E a gente perdeu tempo ouvindo as acusações, as baboseiras. Ele falou que os jogadores do São Paulo entregaram o jogo pro Palmeiras. E pior, essa não era uma discussão de bar. Não, isso aí foi... Isso foi para Brasília. Sumiu, exato. Quer dizer, os deputados, os senadores perderam tempo com essa pessoa. Isso. A gente perdeu nosso tempo e o país perdeu dinheiro com essa pessoa. Isso. Que nem os próprios sócios suportam e fazem acusações graves de como ele administra a própria empresa. Mas tá tudo certo no país também, né? Não, tá. A escala de problema ali é... Como é que era? Fé em Deus e, enfim, bora pra Normalmente cima. assim, né? Quem grita muito... Vambora. E aí o Botafogo e o torcedor fica no meio disso tudo, tentando entender pra que lado que ele corre e apoia. No Botafogo, os bastidores envolvendo o controle da SAF do clube e as disputas entre John Textor e a Eagle, empresa detentora dos direitos econômicos do futebol alvinegro, se tornou o principal foco dos holofotes. Em meio às disputas judiciais, a diretoria se movimenta para repor a provável saída do goleiro John. O camisa 12 tem conversas avançadas para se transferir ao West Ham da Inglaterra. O desejo do jogador em atuar na Premier League direciona o negócio para um desfecho favorável à venda, que deve chegar na casa dos 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Para repor a vaga, Neto é o nome escolhido pelo scout do clube, e ele já aceitou os termos de contrato. O goleiro, com passagens por Fiorentina, Juventus, Barcelona e Arsenal, pertence ao Bournemouth da Inglaterra. Até o negócio ser sacramentado, John segue no time titular e está confirmado para o jogo de amanhã contra o Bragantino. É fácil, conversei com ele e ele quer jogar para o Botafogo, até que ele é disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular do Botafogo. Chico, agora tenta atualizar para a gente entender um pouco mais qual é esse tipo de negociação. O John saindo, dizem que o goleiro Neto estaria apalavrado, não é? Ficou conhecido na Europa, enfim, estaria retornando para o Botafogo. E o Savarino vai para o Lyon, fica, e aí? Então, o problema é que o John Textor, ele tem braços, né? Então, ele é o proprietário do Lyon, ele tem uma empresa que também organiza todos esses contratos para ele, né? Que é a Eagle, e tem o Botafogo. E aí, muitas vezes, por uma questão de fair play financeiro ou fluxo de caixa, né? Ele vincula alguns jogadores ao Lyon e outros ao Botafogo. Fez isso muito com o Adrielson, outros jogadores que ele faz Lucas muitas Perry. vezes. Isso, também o goleiro, né? Colocando lá no Lyon para poder negociar na Europa. Ele imaginou que depois da Copa do Mundo de Clubes, o Savarino receberia uma proposta e aí ele, vinculado ao Lyon, ele sairia como uma venda do Lyon e não do Botafogo, mas na verdade ele não conseguiu esse processo porque o Savarino não quis ir para a Europa nesse momento via Lyon, quis ficar por aqui. E aí a Eagle, que é a empresa que ele adquiriu,
tá tentando tirar os poderes dele exatamente por conta desses desmandos do John Textor. Então tá um rolo financeiro, administrativo, porque ele tá misturando as coisas, né? E a gente sabe como o John Textor é meio centralizador, né? Ele quer comandar tudo e ele tá tentando fazer alguns mecanismos para também não sofrer sanções na Europa por conta da questão financeira do Lyon. Há poucos dias ele declarou lá no Mundial mesmo que ele iria dar mais atenção para o Botafogo, ficar mais por aqui, enfim. Até porque veremos. ele perdeu jogadores importantes, não repôs a altura ainda, né? Contratou o Danilo, né? Outros jogadores, mas a torcida está esperando mais, né? Espera que o Botafogo seja protagonista como no ano passado. Ganhou o Brasileirão e Libertadores, né? E esse ano? É porque o ano passado estava blindado o futebol, né, Renato? Esse ano parece que não está tão blindado assim. Não, e tanto é que ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, era outra história. E daqui a pouco, né, vai completar acho que 2 anos que ele denunciou o maior esquema de corrupção da história do Campeonato Brasileiro e nunca comprovou. Também tem isso, né? Bom, já pulamos para o Flamengo. O Alan tem tido mais chance no Botafogo nessa temporada, né? O Carlos Gil bateu um papo com ele. Ele fala português, italiano, espanhol, inglês, umas palavrinhas em árabe e se precisar falar grosso em campo, ele fala também. Isso acho que foi algo marcante na minha carreira, no meu estilo de jogo, tá sempre tentando pressionar a bola, roubar, ter isso, espero. É claro que hoje com a idade é um pouco mais difícil, mas tento manter essa minha característica que foi onde me levou à seleção brasileira, onde eu consegui fazer meu nome no futebol e espero manter isso aí por muito tempo. Revelado no Vasco, ganhou o Mundial Sub-20 pela seleção em 2011 e a Copa América em 2019. Na época de seleção brasileira, quando o Tite era o treinador, ele costumava dizer que o Alan era aquele tipo de volante que estava aqui, estava ali, estava lá, jogava com as rodinhas nos pés. Ele chegou a falar isso, né, lembro, cara. Cara, vestir a camisa da seleção brasileira, né? Eu acho que para todo jogador, cara, foi o ápice da minha carreira. Chegar ali, viver aquele momento, lembro como se fosse hoje. Durante as 12 temporadas que passou no exterior, Itália, Inglaterra e Emirados Árabes, acabou virando o Alan. Para mim é Alan, mas acabo aceitando os dois. Às vezes os amigos estrangeiros Alan e o brasileiro Alan, então ficou os dois. No Botafogo se reencontrou com um nome abrasileirado e também um velho amor. Eu sempre fui botafoguense quando criança, né? E meu amor pelo Botafogo é desde de berço ali. No time do coração foi campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, sem nunca ter sido titular absoluto. Pensou em sair, mas 2025 reservou para ele mais minutos em campo e uma sequência que ainda não tinha tido no clube. Eu não vou mentir não, teve um momento que eu fiquei um pouquinho mais para baixo, nunca externei isso, eu acho que todas as vezes que eu vim dentro de campo tentei dar meu máximo, mas agora, graças a Deus, tenho tido mais oportunidade, tenho conseguido mostrar meu trabalho, tendo uma continuidade maior e isso está sendo bem importante. Ocupou o espaço deixado por Gregory, que foi para o Al Rayyan do Catar, tendo a confiança do novo técnico alvinegro. David Ancelotti fez parte das comissões técnicas de Napoli e Everton quando o pai, Carlo, comandava o volante brasileiro na Europa. Muitas pessoas, às vezes, que acreditam que ele está aqui hoje pelo nome do pai, mas eu que conheço, que já pude estar presente com ele, sei o quanto ele é preparado, sei o quanto ele se preparou para esse momento, espero que ele possa estar certo aqui e conseguir muitas coisas boas com o Botafogo. Aos 34 anos, Alan voltou a estar de bem com a vida. Vai ser papai de novo. O 5º filho vai nascer em outubro e as datas especiais estão marcadas na pele. Até porque marcar é a especialidade da casa. Um pouco antes do David ser apresentado oficialmente, o Alan tinha revelado, né, conversas, porque eles já tinham trabalhado, como lembrou o Gil na reportagem, tanto no Everton quanto no Napoli juntos, né, quando o Ancelotti era o treinador. Bom, agora ele tem o filho como comandante no Botafogo. Vou voltar ao último jogo, porque o Gil falou em marcar e, de fato, é uma das especialidades, um dos diferenciais do Alan. No último jogo do Botafogo, quando eu acho que todo o Botafogo foi mal, que foi a derrota para o Cruzeiro, né, 2-0 no Nilton Santos, o Alan não conseguiu imprimir aquele ritmo que a gente conhece, aquela intensidade que o jogo, inclusive, pedia, né? Não por acaso o Botafogo dominou a partida inteira desde o comecinho do primeiro tempo. Ficou devendo um pouco nessa marcação, né, Beli? Aliás, levou um amarelo e não joga contra o Fortaleza, mas aí é papo de campeonato brasileiro, tá? Tem Copa do Brasil ainda no meio dessa semana. Ficou devendo um pouco, né? Ficou, mas a equipe do Cruzeiro é uma equipe muito traiçoeira, né, Mari? É um time muito difícil de se jogar contra, um time que aguarda muito bem o adversário
E, naturalmente, na posição ali do Alan, aquele meio-campista de muita marcação, sim, mas que também sabe sair construindo, se o Cruzeiro nega os espaços para justamente nas transições tentar fazer alguma coisa, a vida dele vai ficar mais complicada, né? Coletivamente não foi um bom jogo do Botafogo e individualmente mais ou menos no mesmo caminho, né? Um Botafogo que deveu um pouco, mas que, assim, tá num novo começo de trabalho. É bom a gente ressaltar isso, né? O Botafogo já está indo para o 3º técnico na temporada, perdeu boa parte da sua espinha dorsal do ano passado, né? O Gregory, que foi mencionado na matéria, é um desses caras, é um desses nomes aí muito importante para a equipe do Botafogo, um dos pilares, e é nessa também que o Alan vem ganhando mais espaço. A adaptação, ela é natural, a oscilação, ela é natural, a gente sabe que o campeonato de pontos corridos, ele premia regularidade, né? E você não vai conseguir ser regular durante todo o torneio. Você não vai conseguir jogar bem todas as partidas. Por isso que é tão importante você ter um plantel e nisso o Botafogo está investindo bastante, né? Então, e por falar em plantel, Vini, a chegada do Danilo, contratação mais cara da história do Botafogo, volante de seleção brasileira, pode dificultar, porque a gente está falando de um momento que o Alan, e ele lembrou também, né, no ano passado ele chegou a ter conversas dentro do próprio Botafogo, repensando a decisão de fechar com o clube, porque ficou muito triste e tal. Agora tem a chegada do Danilo, e o Botafogo tem opções bastante interessantes ali para a volância, mesmo com a perda do Gregory. Isso pode dificultar? Dificulta, né? Eu acho que são dois perfis de contratações bem diferentes e que refletem bem como o Botafogo se transformou nesses últimos meses e anos, né? Quando o Alan foi contratado, eu lembro de pensar exatamente isso. Poxa, bagagem de Europa, né? Seleção brasileira, legal, mas eu acho que com o passar do tempo, com as conquistas, o Botafogo passou a ter poderio para fazer contratações ainda mais impactantes do que essa de um jogador experiente, que tem bagagem de Europa e que passou por seleção brasileira. É o caso do Danilo, que custa muito mais caro, que vem muito mais jovem, que pode dar retorno técnico, esportivo e também financeiro. Então, assim, eu acho natural essa oscilação, porque não é mais aquele mesmo jogador de 5, 10 anos atrás, a idade chega, né? E acho que agora que ele poderia estar tendo uma sequência com a adaptação, com a saída de um Gregory, que é muito importante, e era muito importante, chega o Danilo. Eu acho que isso acaba atrapalhando ainda mais para que ele tenha os minutos que ele gostaria de ter em campo. Perfeito. Vamos lá no nosso GE. Globo para trazer uma informação de administration do clube, porque agora a gente fala de uma empresa, né? Então, primeiro a gente tem que... Vamos lá. Textor transfere SAF Botafogo para a empresa nas Ilhas Caimã e dá ativo do clube como garantia. Eagle Football contesta o movimento sem ser avisada. A Eagle é a holding, que é como se fosse um conglomerado de empresas. E o Botafogo, a SAF Botafogo, é uma delas. Então, nesse momento, o Textor está transferindo a SAF do Botafogo, tá, para as Ilhas Caimã, sem, pelo que a gente entende até aqui, sem a anuência da holding. A grande questão é que ativos do Botafogo são garantia. E aí, Beli, me lembrou, sabe o quê? Não é uma analogia perfeita, mas é que é um assunto novo, a gente não vai achar tanto exemplo no Brasil. Mas me lembrou a ação do Pedrinho. Legal, né? Interditando o que poderia reproduzir essa situação no Vasco através da 777. Me lembrou, a gente não tem tanto exemplo, né? É um tema novo no Brasil, é um modelo novo de administração por aqui. Mas me lembrou um pouquinho. É uma manobra complexa de se entender, né? Até mesmo de se entender, porque a gente fala tanto sobre esse novo universo dos multiclubes. É algo novo, efetivamente, talvez carecendo de regulamentação aqui no nosso país. E, enfim, acho que a gente está vendo tudo o que está acontecendo, a gente ainda vai entender as consequências. A compra do Botafogo por parte do John Textor, ela também veio junto, né, com uma série de novidades de estrutura, de scout, de tudo. E uma mudança no perfil de contratação, como o Vini Bueno destacou muito bem aqui na fala dele inicial. Só que, naturalmente, isso poderia ter desdobramentos, né? Levando em consideração essa ausência de regulamentação e, de certa forma, esse novo universo dos multiclubes, né? Você tendo a holding com vários clubes, né, debaixo do seu guarda-chuva, uma transferência de uma SAF para um país onde ela não está instalada, vamos dizer assim, porque o Botafogo joga o Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga no Brasil,
né? A SAF Botafogo joga aqui. E agora ela foi transferida para as Ilhas Caimã, a transferência dos ativos. Enfim, é muito complexo. Acho que a gente vai ver ainda os desdobramentos, mas preocupa. Na minha opinião, a gente já pode dizer que preocupa, porque a partir do momento que você tem um imbróglio, né, um desentendimento nesse sentido, Textor, Botafogo e Lyon, algo que era muito junto até pouquíssimo tempo atrás, e agora não só não está muito junto, como está completamente separado e, de certa forma, em litígio, o que a gente pode esperar? Qual é a segurança que isso dá para o Botafogo, para os atletas do Botafogo? Acho que para o torcedor do Botafogo também, que por mais que esteja muito feliz, e tem que estar muito feliz com os títulos do ano passado, se vê num cenário de incertezas, né? Existem, por exemplo, promessas de negociações posteriores, né? Os jogadores que vão ao Botafogo e que no decorrer dessa trajetória são prometidos ao Lyon, ou então que já chegam ao Botafogo com promessa encaminhada de venda para o Lyon. Agora não tem mais, mas ao mesmo tempo vários contratos foram assinados dessa forma. Enfim, um grande cenário de incertezas, um grande cenário de insegurança que, ao meu ver, afeta, sim, atletas, torcedores e os próprios dirigentes ali, né? As próprias pessoas que estão por trás do Botafogo, para além do John Textor. A gente sabe que o John Textor é o cara que decide, ele é o dono. Mas tem muita gente debaixo desse guarda-chuva, né? Por enquanto é ele quem decide, mas a própria Eagle está tentando tirar o Textor, né, do centro das decisões. Então, assim, será que hoje a Eagle quer o Botafogo porque financeiramente é um clube que virou um case de sucesso, né? Assim, eu acho que preocupa, como a Belle disse, porque o futuro é incerto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E quando você tem dúvidas do que vai acontecer, preocupa, porque a ideia é que, assim, a gente veja movimentos que deram certo e movimentos que deram errado nessa novidade no futebol brasileiro dos últimos anos, que é o clube empresa, a SAF. Então a gente está vendo SAF que deu certo, SAF que não deu certo, SAF que foi comprada e já foi revendida, e pela primeira vez a gente está vendo um caso desse, né? De uma SAF que faz parte de um clube empresa, de um conglomerado e que agora pode ser retirado. Essas negociações todas, né, envolvendo o Lyon, são um pouco estranhas, né? Não à toa o clube está se sentindo lesado, está entrando na justiça para tentar reembolso de quase R$500 milhão. Então é tudo muito estranho de entender e até de explicar, né, para o torcedor que muitas vezes está na dúvida do que está acontecendo. Eu acho que bom, a Belle já tinha falado sobre isso e Vini agora reforça. A gente não achou um modelo ainda, né? A gente não tem nem a regulamentação, nem um modelo para servir de exemplo, né? É um tema novo no Brasil também. Então, para o torcedor, e conversando com vários torcedores, eu consegui perceber que o entendimento é o mesmo. Para o torcedor, o bolso que paga e o bolso que recebe são os mesmos. Então, fica um troço meio obscuro, né? Mas, olha só. Tá no GE também. O Botafogo está notificando o Lyon por vender Luiz Henrique, Igor Jesus, Jair e Savarino e está cobrando 410 milhões de reais. O Alvinegro envia carta ao clube francês com cobranças que envolvem negociações de jogadores. Cobertura completa lá no ge.globo, tá? Mas amanhã tem Bragantino e Botafogo. E o Botafogo, dos clubes que estão disputando a Copa do Brasil, que já deram pontapé nas oitavas de final, é o que tem a vantagem mais interessante, né? Botafogo, tá 11 pontos. Começa a virar, de repente, não é por conta dessa derrota, não é por conta disso, né? Mas talvez de ter começado a engrenar um pouco mais tarde, acabou de chegar o técnico e coisa e tal. 11 pontos de distância pro Flamengo. Um jogo a menos que o Flamengo. Tem um jogo a menos. 11 caiu para 8? E ainda teria o confronto direto do retorno, né? Mesmo assim, você pensar em tirar 8 pontos do Flamengo é muita coisa, assim. Numa dessa é mais uma focadinha em Copa mesmo, coisa e tal. Botafogo está fora da briga. Esquece. Botafogo está fora da briga pelo título brasileiro. Fora da briga. Botafogo pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar a Libertadores, brasileiro não vai ganhar. Não vai ganhar. Está fora da briga. Não pode cravo, esquecer. Não cravo, mas tá difícil. Tá fora da briga, eu cravo. Fora da briga. Pois se ganhar, os caras vão vir pra cima de mim, mas não vai ganhar. Não vai porque o Botafogo tá se mostrando um time estável também, né? O Botafogo, mesmo com o Ancelotinho... É o preço do que a gente falou. O Botafogo começou o trabalho faz tempo, né? O Botafogo, ele começa o trabalho dele depois do Campeonato Carioca, a gente falou aqui. Ele largou a Supercopa do Brasil,
Ele largou a Recopa Sul-Americana, ele contrata o Paiva, aí demite o Paiva depois do Mundial de Clubes, traz um outro treinador sem experiência nenhuma. Se o Santos fez uma aposta num Kleber Xavier, que trabalhou com o Tite 20 e poucos anos, o Botafogo faz uma aposta num treinador que trabalhou com o pai pouco tempo. Pouco tempo. Então a aposta do Botafogo ela é muito maior do que a aposta do Santos. A tendência, a gente torce para dar certo. Não dá certo, é difícil de encaixar, cara. É difícil, é difícil. Mas é o preço de você montar o time Sim. no meio do ano, cara. Então, aí Talvez é que tá. esse time, às vezes, encaixe e engrena rápido, às vezes não. A questão central é o planejamento que o Botafogo fez para a temporada. O Botafogo quer tratar exceção como regra. Chegam jogadores novos, eles precisam encaixar, eles precisam de entrosamento, eles precisam de tempo. E o Botafogo quer fazer esse processo, que é delicado, por mais que sejam jogadores de qualidade, Sim, né? O sim. Montoro é o cara de qualidade, o Correia é o cara que jogou muito tempo na Europa, o próprio Arthur Cabral. Mas você vai precisar de um tempo. E aí você quer fazer isso em agosto. No mês em que começa o mata-mata da Libertadores, em que a Copa do Brasil vai afunilando, em que você vai virar o turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo escolheu um processo muito difícil, muito delicado. Eu acho que pela qualidade do time, né? Por você ter um Savarino, um Montoro, um Marlon Freitas, uma dupla de zaga como o Botafogo tem, eu acho que descartar o Botafogo, o título brasileiro, pela situação de tabela é muito difícil, pela configuração do campeonato. Mas nas Copas, eu tô contigo. O Botafogo está a um empate de se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil e ficar a 6 jogos de ser campeão. Perfeito. Aí eu dá concordo para ser contigo. campeão, né? A questão de planejamento, pra mim, é o que pega mais pra mim é você perder jogadores no fim do ano. Porque aí você não consegue ter uma sequência no ano seguinte. Porque o Botafogo tem se mostrado um time que monta e desmonta. Eu até brinquei com um amigo que trabalha no Botafogo, eu falei, pô, vocês estão indo bem demais, você tem que montar um time todo ano. E vocês estão indo bem no mercado. Pelo jeito vai ser assim mesmo. Então. Agora já estão falando da possível saída do John. Então você já vai trocar de novo. Pra mim a questão é muito essa. Porque em questão de planejamento, pro Botafogo, pro Flamengo, pro Palmeiras, não tem como. A janela deles vai ser no meio do ano. Porque é quando você vai buscar na Europa. É muito difícil tirar um jogador da Europa em janeiro. A não ser que ele esteja encostado não jogando. Porque é muito difícil para essas equipes. Conseguiu fazer com o Roleiser que o próprio Botafogo queria. Então. Conseguiu contratar então, assim, em janeiro. cara, a janela desses times com investimento maior virou a janela do meio do ano. Mas cara. aí é um problema, né? Porque então. esses caras chegam no Campeonato Brasileiro agora na 18ª rodada. É isso. Metade do campeonato. Esse é um problema, cara. Mas dá pra dizer o próprio Flamengo, a gente não falou que chegou uns jogadores, até esses caras se condicionarem tudo. A gente tá falando do atual campeão brasileiro e da Libertadores. Dá pra dizer que até o momento é decepcionante? O ano do Botafogo? Claro que é. Então, mas é dentro... É porque eu entendo. É dentro do que o Textor fez. Tem esse modelo. É o resultado esperado. O inesperado é o que aconteceu no ano passado. O esperado é isso aí. Entendeu? E assim, é muito improvável um time ficar fazendo o que o Botafogo fez o ano passado toda hora. Mesmo se tivesse mantido o time. É pouco provável. Dentro do mundo de quem? Como é? Dentro do mundo de quem? Como é que você falou do que mundo chama? de Textor, né? Aliás, precisa pagar, hein, irmão? Precisa pagar. As contas vencem. Você faz contratação, tu precisa pagar. Tu veio falar outro dia aí que é financeiro não sei o que da Europa. Não é verdade. Tá em débito. Tem que pagar. Contratou, comprou, paga, hein? É, porque é o seguinte, a produção ela fez uma... Não, já um pix de 2 jogadores. Pra Baixada, né? 2. Lá pra Baixada Santista. A produção fez uma enquete aqui, 77% João e Jair entende que o Botafogo já não briga mais pelo título. É isso aí. Cara, a partir do momento que você é o atual campeão brasileiro e da Libertadores e que você tem uma saúde financeira positiva, e tem um investidor, coisa e tal, cara, eu acho bem decepcionante você, nessa altura do campeonato, já não brigar. O Ancelotinho disputou 9 pontos em casa no Brasileirão. Somou 2. É isso aí cobra um preço. Empate com o Corinthians, empate com o Vitória, derrota ontem. Isso, a vitória contra o Red Bull foi na Copa do Brasil. O empate contra o Vitória foi absurdo. 7 pontos jogados em casa fora. Quanto é a distância para o Flamengo? 11. É isso. Poderia ser uma distância de 4 pontos, com um confronto direto ainda, um jogo a menos, um ponto. Você podia passar na frente, inclusive. A questão do Ancelotinho é você apostar num cara no primeiro trabalho dele e um cara que não é nem brasileiro. Que, aliás, queria dar parabéns aqui publicamente ao Ancelotinho, porque, cara, ele se esforça para falar o nosso português, tá? Por exemplo, tem um zagueiro que jogou no São Paulo, que viveu aqui no Brasil anos, até hoje eu não entendo o que ele fala. Até hoje eu não entendo. O Ancelotinho, o Ancelotinho tá aí. Gente boa, hein? Gosto dele pra caramba. Gente boa pra caramba. Gosto dele. É verdade, aí não faz força nenhuma. O Ancelotinho tá aí há 2 meses
Ele fala português melhor que muito brasileiro. Tá se esforçando legal. Tá? É visível. É visível. É melhor a coletiva após coletiva. Esse treinador que estão falando aí, que o Santos quer trazer de volta, que vai ser um grande erro que o Santos fizer. Ninguém entende o que fala. É outro. Quando ele fala, ninguém entende. Mas é isso, o Botafogo escolheu esse caminho e ele vai sofrer as dores desse caminho que ele escolheu. Só aí pode dar frutos ano que vem, por exemplo. E assim, se vai dar esse ano. A necessidade... Mas aí o ano que vem é o que a gente falou. Chega a remontar proposta, o time. é isso que eu ia falar. Não, e esse time não tá montado ainda, né? Ainda Não. tem gente pra chegar, né? Precisa pelo menos, né? Porque vamos lá, pra Vai sábado... contratar um goleiro, tá? Vai ter que contratar goleiro porque o John tá indo embora. Estão falando do Neto aí, né? Notícia que saiu ontem durante a transmissão. Carlos Miguel. Carlos Miguel agora tá no Nottingham descartado e o Botafogo negociou recentemente o Igor Jesus com o Nottingham. O Nottingham é o time do Marinax, tem uma boa relação com o Textor. Pode ser que venha. Pode ser que, né? Pode ser, não sei. Precisa contratar zagueiro. Qual que é o time? Pra sábado, de quem? Que daí, das Inglaterra? Do Carlos Miguel, Nottingham Forest. Não foi o que veio o Danilo agora? Sim. Volante? Sim. Tava nesse time aí. Que estreou ontem, entrou no segundo tempo. É isso, tá vendo como tudo tem ligação? Com um jogo já caótico. Precisa contratar zagueiro, porque para sábado, por exemplo, não tem o Barbosa que está suspenso, o Pantaleão ontem saiu no intervalo machucado, só tem o David Ricardo, só tem um zagueiro. Eu gosto Maravilhoso. Pantaleão Só tem um é zagueiro muito no elenco, nesse momento. Sim. E Se os dois não puderem jogar, só sobrou o David Caio, Ricardo. desde que chegou, mano, teve esse lance do gol de ontem, concordo que ele deu uma largada, mas assim, tá jogando muita bola. Precisa de ponta esquerda, precisa de ponta direita, precisa ter uma sombra pro Arthur. O Bastos Precisa segue ter... machucado? Quem? Bastos? Bastos machucado, segue machucado. Desde o ano passado, segue né? machucado. Pô, mano. Machucou na reta final do Brasileiro, do jogo com o Palmeiras até. Isso, ele não joga a final da Libertadores. Na reta final, isso. Eu acho que ele até voltou e deve ter machucado de novo. Precisa contratar atacante, precisa contratar reposição pro Arthur Cabral. Precisa contratar o time inteiro, Precisa então. contratar, pô. Precisa contratar. O elenco não tá pronto. O Juan Cruz foi já ou não? Quem? Juan Cruz já foi ou não? Tá descartado. Não deu certo. Não acredito. Não deu certo. O Gonseco, que jogava no Santos, que passou pelo Vasco, Não deu que certo. tava no Logroglótrix Muito fraco. e veio pro Botafogo, já não dá mais? Muito fraco. Descobriram tarde. E tem o Mastriani hoje, que seria o reserva do Arthur Cabral. O Ancelotti não botou um minuto pra jogar, então não confia, né? Precisa contratar outro. Essa situação que você falou brincando, uma precisa quebradinha. contratar um time inteiro. Assim, cara, mas a verdade é que o que o Jorge falou agora, hein? então, mas esses times de primeira Até prateleira goleiro. hoje do futebol, eu digo em relação ao momento, tá? Não tô questionando o tamanho, não é isso, tá, gente? Mas nesse momento que para esses times de primeira prateleira, a montagem de elenco é de fato do elenco, não é de time. O pensamento tem que ser... Com o nível de calendário que tem aqui pra você brigar mesmo, tem Então, que mas ser... é isso que eu tô falando. O pensamento é elenco. Então, quando você fala, pô, mas tem 2 zagueiros machucados. Filho, os outros 2, eles têm que ser bons também, tem que ser do mesmo nível. Inclusive, eu vou te Senão falar, não a vai dar Europa, certo. que sempre gostou de trabalhar com um elenco de 25, 26 jogadores, Tá abrindo, também vai ter que começar a fazer elenco grande, cara. Não é... Cadê? É o que a gente tá falando, cara. Olha o tanto de jogador que tá machucado em todo o time. Cadê aquele zagueiro que queria empurrar no Santos? Tal do Halter. Lucas Halter tá Lucas emprestado. Alter foi embora também. Não, isso aí não Esse tinha. daí... Isso aí a torcida Esse cara não queria no ver. Vitória. Não. Tá na Vitória, jogou, verdade. Jogou com camisa 5, inclusive, é capitão do time. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.